E aí, pessoal, vamos então dar continuidade a nossos estudos. Se no final do vídeo você gostar, me dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo que já foi colocado em outro vídeo, e eu fiz alguns exercícios em cima da banca da Facete. Então vocês vão ter boas dicas aí para fazer uma excelente prova no concurso de Esperança. Então, mais uma vez, eu sou o coordenador Marconildo Viegas, sou professor de língua portuguesa, sou concurseiro, não vou fazer esse concurso, porém eu estou estudando para vocês, para ajudar e fazer com que vocês também obtenham sucesso nesse concurso. Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já fez. Nós temos aqui a bandeira da cidade de Esperança. 1925 é a emancipação da cidade. É 1º de dezembro de 1925 que ela se desmembrou de Alagoa Nova. Então nós temos aqui a bandeira com esse símbolo, tem uma flor e tem essa simbologia aí da esperança, da pombinha, né? Essa questão aí dessa torre que simboliza a monarquia, certo? Simboliza a nobreza da cidade, ok? E abaixo tem, a partir de 2010, ou seja, o brasão da cidade. Então o brasão é bem parecido com a bandeira, e isso é bom de fixar na nossa mente. Mais uma revisão para vocês é sobre a história e o hino oficial da cidade. Salve, salve, cidade de esperança, tu és linda como a flor da primavera. O teu livro, aos ventos desflodados, ó lírio verde, cresce e impera. Tens cor das plantas matiz das alvoradas, tremeluzir de auroras boreais, tens o encanto das ninfas e das fadas e a pureza divina dos rosais. Tu és o lírio verde da borborema, também chamada esperança, também chamada de lírio verde da borborema. E os teus filhos terás como heróis, salve, salve o teu nome lendário, que a esperança paire sobre nós. A composição de Vitória Régia. Um pouco da história, se cair sobre a história, se cair sobre o hino, vocês vão também estar inteirados desse conteúdo. Em épocas remotas, a região onde atualmente se situa o município de Esperança era habitado por índios cariris. Consta que ali eles constituíram um reservatório de água potável que mais tarde serviria de pretexto para atrair os colonos ao local, forçando assim os índios a se retirarem em sentido do interior. Os colonos denominaram aquele reservatório da aguada, né, de Tanque de Araçá. E nas imediações o português chamado Marinheiro Barbosa construiu uma casa e denominou o local de Beleza dos Campos, apossando-se das terras da redondeza, por onde se encontra a atual cidade de Esperança. Acredita-se que anos depois o antigo colonizador tenha abandonado suas terras, chegando em seguida 3 moradores irmãos, também portugueses, que edificaram casas de taipa na atual Avenida Manuel Rodrigues de Oliveira, a principal da cidade. Numa dessas moradas foi celebrada a primeira missa pelo Frei Venâncio, constituindo-se um fato de ação religiosa na região. Esperança, em 1860, tinha outro nome, denominava-se Banabuiê, por causa dos índios cariris. Nesse mesmo ano foi fundada a capela e tinha como padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho. Presta atenção. Então, se liga aí no nome da padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, que justamente pode ser pedida na prova. Essa denominação fora posteriormente mudado pelo padre Biapina, que a denominou de Esperança. O gentílico é esperancense. A formação administrativa nos quadros da apuração do recenseamento geral de 1 de 9 de 1920, figura no município de Alagoa Nova, distrito de Esperança.
Foi elevada à categoria de município com a denominação de Esperança pela Lei Estadual nº 624, de 1/12 de 1925, desmembrando-se de Alagoa Nova, viu? Preste atenção aí, se liga, também pode ser uma dica do concurso, viu? Sede no atual Distrito de Esperança, constituído do Distrito Sede, instalado em 31/12 de 1925. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do Distrito Sede. Em divisões territoriais datadas de 31/12 de 1936 e 31/12 de 1937, o município aparece constituído de 2 distritos, Esperança e Areial, pelo Decreto-Lei Estadual 520, de 31/12 de 1943, o distrito de Areial passou a denominar-se Ariús. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o distrito de Ariús, ex-Areial, figura no município de Esperança. Aí, pela Lei Estadual 138, de 7/1 de 49, o distrito de Ariús passou a denominar-se Novo Areial, e em divisão territorial datada de 1/9 de 1950, o município é constituído por 2 distritos, Esperança e Novo Areial, ex-Ariús. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 1/7 de 1960. Pela Lei Estadual 2606, de 5/12 de 61, desmembra do município de Esperança o distrito de Novo Areial, elevando-se a categoria de município com a denominação de Areial. Em divisão territorial datada de 1/12 de 63, o município é constituído do Distrito Sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Isso aqui está no site do IBGE, a fonte é essa, ok? Não esqueça que daqui a pouco tem as questões. Nós temos aqui o plano diretor da cidade, tem 6 distritos, 6 setores, ok? Tem o setor Lírio Verde, Beleza dos Campos, setor Centro, Belo Jardim, Nova Esperança, Portal da Esperança. Então o site da prefeitura traz esse plano diretor da cidade e com todas as ruas e etc. No site da prefeitura traz também a população estimada de 33.199 pessoas. A população do último censo foi de 31.095 pessoas em 2010 e a densidade demográfica é 189,86 habitantes por quilômetros quadrados. O rendimento médio das pessoas lá é de 1,6 salários mínimos. A quantidade de pessoas ocupadas de acordo com o IBGE 2018 é de 4.397. A população ocupada é 13,3%, então, da população, e percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo em 2010 era de 47,3%. Aí tem a economia, o PIB per capita, 2018 era de R$ 12.334,99. Percentual das receitas oriundas de fontes externas é 88,9%, a maior parte vem da fonte externa. O IDH é 0,623. O território é ambiente, a unidade territorial é de 157,851 km². O esgotamento sanitário está em quase toda a cidade, 62,7% da cidade tem esgotamento sanitário. Arborização de vias públicas, 48,2%. Urbanização de vias públicas, 21,7%. Teve uma pessoa que falou que a maioria das ruas estavam calçadas. Porém, a gente tem que pegar os dados que estão aqui disponíveis no IBGE, de acordo com o censo de 2010. Como o censo ia ser 2020, mas por causa da pandemia não aconteceu, então eles estão fazendo agora. Então, esses dados atuais, que a maioria das ruas vão estar calçadas e tal, vai aparecer a partir de 2022. O bioma é a Caatinga, certo? Caatinga, que tem aquelas árvores, né, tortas e tal, que a gente conhece muito bem. Se liga aí que eles perguntam sobre isso. Sistema Costeiro Marinho 2019 não pertence. Hierarquia urbana é centro local,
região de influência é Arranjo Populacional de Campina Grande, certo? A região intermediária é Campina Grande, região imediata também. A mesorregião é Agreste Paraibano. Eu fiz um vídeo sobre as mesorregiões da Paraíba e as micro-regiões também. E a micro-região que Esperança está é da própria Esperança, viu? A micro-região de Esperança. Aqui alguns dados relacionados à Esperança: Praça da Cultura, bandeira, brasão de armas, 1 de dezembro de 1925, gentílico é esperancense. Está no Agreste da Paraíba, na mesorregião do Agreste e microrregião de Esperança. Aqui nós temos os municípios limítrofes, que pode perguntar, certo? Algodão de Jandaíra, Remígio, Montadas, Areial, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça e Pocinhos. A distância até a capital é 159 quilômetros. Fundação em 1925, ou seja, 1 de dezembro de 1925. A área total é 165,189 km². A população estimada para 2020, 2018, 2020, 33 mil e alguma coisa. Porém, mais ou menos 33 mil. O clima é tropical, ok? A altitude é 631 metros acima do nível do mar. O IDH é médio, ok? Então, se liga aí no clima tropical, se liga no bioma, se liga nesse município limítrofe da cidade de Esperança. Então, Esperança, aquele território, era dos índios cariris da tribo Banabuiê, certo? E os portugueses conseguiram expulsá-lo, mas teve bastante resistência. Teve um poço lá, né, o tanque de Araçá, que eles podem perguntar disso também. O nome do primeiro colono é Marinheiro Barbosa, que fez a casa, e a localidade chamada Beleza dos Campos, né, que hoje é um bairro. Porém, ele foi embora, vieram então outros portugueses, 3 irmãos, no caso, Antônio, Laureano e Francisco Diniz, e fizeram as casas lá na Avenida Manuel Rodrigues, a principal da cidade, ok? Essa tribo Banaiubê, dos índios carirês, elas então adentraram o sertão, certo? Ali também foi construída, nessa localidade, foi construída a igreja matriz pelo primeiro missionário católico, que foi o Frei Venâncio, ok? A igreja atual é a ampliação da antiga capela. Outro nome que a cidade recebeu foi Boa Esperança, em 1872. Depois ela voltou a ser Esperança. Em 1908 foi criada a freguesia de Esperança. Foi emancipada em 1 de dezembro de 1925, desmembrando-se de Alagoa Nova. É bom se ligar nisso aí também, ok? 2 antigos distritos se emanciparam politicamente, Areial e Montadas. O município está na região ali do semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração em 2005. O clima é tropical e há uma deficiência hídrica durante a maior parte do ano para a cidade, que é de setembro a março, e a temperatura é de 22,5 graus Celsius e pluviosidade de 753,8 milímetros. Então nós vamos ver aí muita chuva em alguns meses e uma boa parte sem chuva, ok? Aí vamos lá. Vamos para os exercícios. Eu achei nas provas da Facete algumas questões assim daqui da Paraíba, questões relacionadas à história da Paraíba e à história daquele município, daquela prova. Então, o que é que se pode fazer, né? Ele vai dizer aqui, ó, eu já fiz um vídeo sobre as mesorregiões da Paraíba, tá aí no canal. Aí você só vai dar uma olhada, são 10 minutinhos. E não demora muito não. É justamente desse site, aesa.pb.gov.br. Então ele diz, a zona litoral mata corresponde à mesma região de onde? Né? É do Agreste, da Mata Atlântica, da Mata Paraibana, Borborema do Sertão.
Então, aqui do site da esa.pb.gov.br, de onde eu fiz o vídeo sobre as mesorregiões, ele vai tratar justamente disso. A zona litoral mata corresponde à mesorregião. Qual seria essa? Agreste, Mata Atlântica, Mata Paraibana, Borborema, Sertão. Sertão não é, né? Porque ele fala do litoral. Borborema não é, que é próximo ao sertão. O Agreste é a região de Esperança. A Mata Atlântica também não, só pode ser a Mata Paraibana. Então, aqui definida pelo IBGE e integrada pelas seguintes micro-regiões geográficas: Litoral Norte, Sapé, João Pessoa e Litoral Sul, que englobam 30 dos 223 municípios do estado, ou seja, 13,45% do total. O grande aglomerado urbano da capital do estado é um dos principais responsáveis por essa concentração populacional. Então, aqui a resposta seria Mata Paraibana. Olha, aqui foi sobre a cidade de Capim. Então, o que é que a questão pode pedir lá? A quantidade de habitantes, no caso, tem mais ou menos 33 mil. As origens do município remontam aos índios cariris, da tribo Banabuiê. Então, tem que saber a quantidade de habitantes da cidade, né? No caso de Esperança, que é mais ou menos 33 mil. As origens do município remontam ao aldeamento de índios potiguares, no caso seriam os índios cariris, da tribo Banabuiê. Está localizado na microrregião da Zona da Mata, e não é microrregião da Esperança, no caso, né? Tem que saber disso. Aqui no caso da Zona da Mata seria Capim, porém aqui da cidade de Esperança é a microrregião de Esperança. A emancipação ocorreu em 1900 e tal, a gente tem que lembrar que a emancipação ocorreu em 1º de dezembro de 1925. Aqui é relacionada às ligas camponesas, ok? Lembrar que as ligas camponesas aconteceram ali em Sapé e o João Pedro Teixeira foi assassinado no dia 2 de abril de 1962, quando ele vinha de João Pessoa, ali em Café do Vento, viu? Ali na BR-230. Porém, em 15 de julho de 2013, a Comissão Nacional da Verdade se reuniu na cidade de Sapé, né? Para realizar as audiências e ver o povo. Lembrar que a maioria, a maior parte dos assassinos, eles foram condenados, só um, por causa que ele foi eleito deputado, ele teve a imunidade parlamentar. Porém, depois, todos os condenados foram absolvidos, ok? Então aqui nós temos que ler a questão das ligas camponesas, pode cair, certo? Foram associações criadas por trabalhadores do campo como forma de organização política e ajuda mútua. Com frequência, as ligas despertaram a inimizade dos fazendeiros e dos patrões latifundiários. Aqui é verdade. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade e Comissão Estadual da Verdade realizaram audiência pública no município de Sapé para ouvir os depoimentos. Aqui esse documento que está aqui do lado, ele foi tirado do memoriasdaditadura.org.br. Então tá lá, né, gente? Eu pesquisei e aí, se cair sobre as ligas camponesas, você já sabe que João Pedro Teixeira foi assassinado na BR-230 no dia 2 de abril, certo? Ele veio em João Pessoa, quando voltou, ele foi assassinado. E aí começou uma revolução grande e os culpados foram condenados, só um que não foi, né, por causa da imunidade parlamentar. E depois de muito tempo, na ditadura militar, todos eles foram inocentados. Então a Comissão da Verdade Nacional, também tinha estadual, elas se reuniram em 2013 e fizeram essa audiência pública lá em Sapé mesmo e colheram as informações, depoimentos e tudo mais. No terceiro item aqui, é verdade também, porque ele foi assassinado lá.
Porém, aqui ele tem, ó, todos os culpados pela morte de João Pedro foram condenados. Ele está falando de todos, ó, todos. E não foram. Aí aqui é falso, certo? Então, a única que tem aqui, ó, que é falsa, que é a única que é falsa aqui é a letra D no final. Aqui, em relação ao município de Capim, ele vai falar sobre a proximidade geográfica da história, se teve desmembramento, se não teve. Porém, a gente sabe muito bem que teve o desmembramento e formou-se então o município de Alagoa Nova. Isso lá em 1º de dezembro de 1925. Os índios eram os cariris da tribo Banabuiê, certo? Ali naquele território. Mesorregião do Agreste, a população mais ou menos 33 mil. E a gente sabe muito bem que se ele pedisse que mais de 50% da população possui mais de 50 anos, a gente tem que vir para a pirâmide etária, que está lá no site do IBGE, também está no primeiro vídeo que eu fiz. Aí eu disse, de acordo com o IBGE, que a maior parte é de criança e adolescente, ok? Então a maior parte aqui de criança e adolescente, 50 anos aqui, mais ou menos aqui, ó, onde está, não é a população, né? Nem a metade da população não, viu? Então, se cair uma questão dessa, tem que lembrar que na cidade, a maior parte de habitantes são crianças e adolescentes. Aqui é relacionado à vegetação, ao bioma, certo? O clima é quente, com prolongadas estações secas, e o regime de chuvas influencia na vida de animais e vegetais. A diversidade de espécies é menor quando comparada a outros biomas brasileiros, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Entretanto, estudos recentes revelam um alto número de espécies endêmicas, isto é, espécies que só ocorrem naquela região. A vegetação se caracteriza por arbustos tortuosos com aspecto seco e esbranquiçado por quase todo o ano. Então esse trecho se refere a que tipo de bioma? Caatinga, Pantanal, Manguezal, Restinga, Mata dos Pinhais. Então a gente vai dar uma olhada e ver que as principais características da Caatinga são árvores baixas, troncos tortuosos ali, ó, e que apresentam espinhos e folhas que caem no período de seca, certo? Com exceção de algumas espécies como o juazeiro. Então aqui é a Caatinga. Então ele pode pedir sobre os biomas, e aí o bioma é relacionado aqui a Paraíba. Nessa outra questão ele vai dar um mapa e vai pedir para localizar o município de Esperança. E ele pede onde é que se localiza Santa Rita. No caso aqui eu fiz uma questão parecida, em que ele vai pedir onde é que está localizada a cidade de Esperança. Então será no número 1, número 2, número 3, número 4 ou número 5. Municípios limítrofes. Então nós sabemos que esse aqui é Pocinhos. Então Pocinhos está próximo a Esperança. Então Esperança seria justamente esse número 2 aqui. Então aqui é o município de Esperança. Então você se baseia em um município, daí você observa qual é o município que deve ser marcado por causa daquele que você tomou como base. Então o município aqui à esquerda, à minha esquerda, né, do vídeo, ele é o município de Pocinhos. Logo a gente sabe que esse aqui não seria Esperança. Esperança é maiorzinha, né? É um município maior. Então a gente pega e sabe que esse número 2 seria a resposta relacionada a esse mapa. Vamos para uma próxima questão baseada em questões da própria banca. Então ele pergunta, né? Se ele perguntar aqui se Esperança está localizada em que mesorregião, sempre repete isso. Então está localizada na mesorregião do Agreste Paraibano. Nessa questão é relacionada a Paraíba. Este maior crescimento da rede municipal do semiárido paraibano, sobretudo a partir de 1850, é atribuído ao desenvolvimento da cultura de quê? Então a gente tem que pesquisar e saber.
Então, em 1850, o que mais se desenvolveu foi a cultura do algodão, ok? Então, aqui seria o algodão. Alguns acham que é cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar não é no semiárido. A cana-de-açúcar é aqui no litoral. Batata inglesa, feijão, pecuária, então no máximo poderia ser entre a pecuária e o algodão. Essa questão da pecuária é mais voltada ao sertão. Ok, pessoal? Se você gostou, dá um like, se inscreve